Bom dia, meus irmãos. Eu quero hoje conversar com vocês em cima do texto de Marcos capítulo 2, versos de 18 a 20, que fala sobre o jejum. O texto diz assim: certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhes será tirado e então jejuarão. O que significa jejum? Bom, jejum significa falta de alimento. Jejum é falta de alimento para o corpo, assim como o jejum também é falta de alimento para a alma, para o coração. Então é aquele momento quando a gente não tem vontade de fazer alguma coisa, está indisposto, está chateado, está triste. E de vez em quando a gente encontra na vida assim, não dá vontade de cantar, não dá vontade de falar com ninguém, não dá vontade de comer, de beber, não dá vontade de viver, não há entusiasmo na vida, essa é a realidade. E então a gente está vivendo aquele jejum danado na vida, né? Quando a gente está entristecido, quando a gente está contrariado. Jejum, na verdade, é isso. Acontece que a Bíblia nos fala de jejum e lá no seu início, o jejum ele vem disso, dessa angústia, dessa tristeza, de o povo hebreu estar passando por dificuldades e de repente essa tristeza que comovia o coração de Deus, sempre comoveu o coração quebrantado, o coração contrito, um coração entristecido, demonstrando arrependimento ou demonstrando tristeza por algum erro, por alguma dificuldade, ou demonstrando a necessidade de ter alguma coisa boa na vida, de alguma alegria, de alguma esperança. E Deus atendia àqueles que se contristavam e Deus atendia os seus corações. Então, esse jejum, quando perceberam essa situação, ele passa a ser uma religiosidade. Ele passa a compor o quadro de religiosidade, as práticas religiosas. Então ele sai de um estado de sentimento, de consternação, e por isso a pessoa jejua, sente falta de alguma coisa, o jejum vem a ele, sai desse estado de e passa a ser uma exigência religiosa. E desenvolvem ao longo da história, nós vamos encontrar a Bíblia falando desse jejum como essa religiosidade, vou jejuar, como que querendo agradar a Deus ou a sua divindade com o jejum. Agora, Jesus vem e muda esse quadro. É o que nós encontramos, porque Jesus vem e traz o reino. Nós já vimos o que é reino, é a presença de Deus dentro de nós, perto da gente, perto de nós, está dentro de nós o reino está próximo no sentido de bem pertinho de mim. E quando vem o reino, muda tudo. Em que consiste o reino? O reino, de acordo com Romanos, no capítulo 14, verso 17, Romanos 14, 17, o reino de Deus não diz respeito ao que comemos, ou seja, não consiste em comida ou bebida, mas consiste numa vida de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Então, quando nós temos o reino dentro de nós, nós temos alegria
do Espírito Santo, ou alegria dentro do Espírito Santo, através do Espírito Santo. E quem está alegre, certamente não jejua, não sente falta, não tem fome, ele está alegre, ele está repleto dessa alegria. Quando nós temos o reino, nós temos o rei, que é o noivo, Jesus. Lá em Marcos capítulo 2, verso 19, vai dizer: Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. E quando nós temos o reino dentro de nós, nós temos o noivo em forma espiritual, o noivo representado. Então não havia por que os discípulos de Jesus jejuarem, não havia necessidade. Os discípulos, os fariseus, os saduceus, aqueles antigos da religião antiga, eles jejuavam por necessidade religiosa, tem que fazer jejum. Às vezes nós temos determinadas atividades que a gente tem que fazer, a gente não pode abrir mão dela, não pode prescindir dela. E isso é religiosidade. Nós não necessariamente estamos fazendo porque estamos felizes, satisfeitos. Assim era o jejum. E Jesus vem e diz assim: como é que vão jejuar, como é que vão passar fome e necessidade se o noivo está presente? Agora, vai chegar dias quando o noivo vai estar fora, e aí vão jejuar, isto é, vão entristecer, não vão ter vontade de nada, vão ficar muito tristes, muito quebrados. Meus irmãos, quando nós perdemos o noivo, Jesus, nós perdemos a alegria, nós perdemos a vontade da vida, da onde vem a palavra entusiasmo, perdemos o entusiasmo pela vida. Entusiasmo é Deus em nós, é Deus dentro, entusiasmo. Então, uma vida entusiasmada é uma vida que está movida por Deus, é uma vida que vive, uma vida que desenvolve, uma vida que tem alegria. E quando nós temos alegria, irmãos, nós não temos fome, não precisamos de outras comidas, porque o Senhor é a nossa comida. Interessante que o noivo, Jesus falou, quando o noivo for retirado, eles vão jejuar. E o noivo foi retirado quando mataram a Jesus. Agora, como cristãos, nós cremos na ressurreição de Jesus Cristo. E uma vez que ele ressuscitou, ele foi ao Pai, mas ele enviou o Espírito Santo para estar conosco. E quando nós temos o Espírito Santo conosco, o noivo se faz presente por intermédio dele, por intermédio do Espírito Santo. E aí, nós também não temos necessidade de jejuar. Por quê? Porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. É alegria no Espírito. E se temos alegria, nem pensamos no jejum. Irmãos, nós não podemos ficar ou viver entristecidos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o que deve contagiar, melhor dizendo, contagiar a nossa vida, nos entusiasmar. E então, nós sempre não vamos viver o jejum da palavra, o jejum da oração. Nós vamos sentir fome, sim. Fome não é jejum. Jejum é não se alimentar. E se nós temos o noivo, nós vamos ter esta sensação de fome, fome da palavra, fome de justiça, fome da presença de Deus. E nós vamos nesta fonte extraordinária, a Bíblia Sagrada, que nos alimenta sempre. Ela não vai deixar com que nós passemos fome e não vamos precisar jejuar, porque o Senhor é conosco. Por que viver a religiosidade do jejum? Se Cristo está conosco, se o noivo está conosco, se nós temos a alegria do Espírito, o que nós precisamos é nos alegrar. Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos.
que nos alegremos no Senhor, nesse dia que Ele nos fez, que Ele nos dá. A despeito de todas as dificuldades que nós temos vivido nesses últimos dias, a despeito de estarmos recolhidos no nosso lar, de querermos sair e não podemos, de queremos produzir e não podemos, que a gente entenda que a nossa alegria, a nossa realização está no Senhor, e é Ele que nos dá a fome, e quando temos fome, nós vamos buscar na palavra de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, é o que nos diz a Bíblia. Então não há necessidade de ficarmos cumprindo aqueles rituais antigos, daqueles povos antigos, de que me diz a Bíblia, que eles jejuavam porque estavam tristes. Nós não estamos tristes. Nós temos Cristo Jesus, que é a nossa força em nosso coração. Que o Senhor Jesus seja o motivo da sua alegria. Que o Senhor Jesus seja a razão do seu viver. E quando tiver fome, que tenha fome da palavra de Deus. Aproxime-se dela. Ore, leia, estude a palavra de Deus. E você vai se sentir satisfeito, como diz o salmista, como aquela criança tranquila, que já mamou, que está com sua barriguinha cheia do leite da mãe. Nós vamos estar tranquilos e seguros, porque o Senhor é o que nos alimenta. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Não precisamos ter fome deste pão. Deus nos abençoe.